Meu nome é Roberto Dornelles, eu trabalho no ciclo 1, no ciclo 4 e no desenvolvimento mediúnico. E também facilito aulas no ciclo 1, no 2, no 3 e no 4. Então, percebam que aqui na ULI a gente tem um campo muito vasto e muito aberto para todo mundo. Tá? Há pouco tempo eu estava aí assistindo a aula, que nem vocês estão assistindo, né? E a possibilidade da gente ampliar os conhecimentos e depois compartilhar esses conhecimentos é fantástico, fantástico, né? Então, alguns de vocês, espero que em breve vocês já estejam trabalhando aqui, já estejam se disponibilizando. Então, isso é muito bacana, tá? A ULI tem isso de bacana, né? Ela dá a possibilidade para todo mundo. E todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-vindo. Aqui não tem nenhum a menos. Sempre todo mundo soma, né? Então, isso é muito legal. E hoje a gente vai falar sobre espíritos. E espíritos, o que vocês acham que são espíritos? Espíritos somos nós. Todos nós somos espíritos. Então, essa consciência que a gente precisa ter. No final da aula, a gente tendo essa consciência que somos espíritos, a gente já andou bastante legal, tá? Então, vamos lá. Rodrigo, diminua aqui na frente. Então, gente, quando a gente fala em espírito, quero ouvir de vocês, quando a gente fala em espírito, qual é a primeira percepção, o que vocês lembram? A primeira coisa, falou em espírito, lembrou o quê? Energia, fantasma, o que mais, gente? Tem muito mais coisa, né, gente? Mais, o que mais? Só um minutinho. Gente, esqueci, o combinado, né? Quando tiver alguma pergunta, levante a mão para o microfone chegar. Por quê? Porque as aulas são transmitidas e depois a pessoa que está ouvindo, vendo lá, não sabe o que é que a gente está falando. Vai dizer, pô, o cara está ficando maluco, está falando sozinho lá, né? Então, a gente Apesar de que sabemos que somos espíritos, todos nós encarnados, mas quando se fala em espírito, para mim, eu lembro logo do desencarnado. Esqueço de nós encarnados. Sim, mas isso é normal, né? Normalmente, quando a gente fala em espírito, a primeira coisa que a gente lembra é da pessoa que já morreu, né? Então, isso é bem normal. Então, não podemos esquecer, gente, que todos somos espíritos. Todos somos espíritos, tá? Então, a primeira coisa que a gente lembra, normalmente, quando fala em espírito, é um fantasma, né? Pô, aquele fantasma. E como a gente foi criado desde criança, percebam, desde criança, né? O fantasma vai vir carregar você, o fantasma vai assustar você. Então, a gente já é criado desde pequeno com esse trauma do espírito, né? Que é um fantasma, né? Então, quando a gente fala de espírito, lembra, fantasminha, né? Um fantasma. A primeira coisa é um fantasma, né? E isso é interessante, que até nos filmes, normalmente os filmes de terror, o que acontece? Aparece fantasma, né? Então a gente já pensa logo em espírito, a pior coisa que existe, né? Só que a gente não pode esquecer que somos espíritos também, né? Aqui, casa mal assombrada, né? O cara diz, pô, aquela casa é mal assombrada, por quê? Porque tem espíritos lá que ficam assombrando as pessoas, né? Aqui. Aqui, tem o anjo e o diabinho, né? Anjo e diabinho. Lá em cima, um anjo também. Então, o que normalmente a gente lembra quando a gente fala em espírito? Que são pessoas que não estão aqui junto com a gente, né? São pessoas que estão desencarnadas.
mas é um ledo engano, tá? Espíritos somos todos nós somos espíritos. E outra coisa, a gente tem mania de dizer, o meu espírito, e não é. É o espírito que está aqui nesse personagem hoje, que é Roberto. Quem conduz o personagem é o espírito. A gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, quando a gente fala sempre, dizer, meu espírito está errado, meu espírito não. Eu estou num personagem, tem um espírito que comanda esse personagem, tá? Então, objetivo geral. Demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição do espírito encarnado. Lá na frente a gente vai ver isso bem direitinho, tá? Objetivos específicos. Apresentar a evidência da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. A gente vai ver uma série de experimentos que vocês vão ver que comprova a existência de espíritos, tá? Explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. Isso aqui é muito, muito importante, gente, o perispírito, que daqui para frente, dessa aula para frente, a gente vai falar muito, muito em perispírito, tá? Muito, muito, praticamente em todas as aulas. Então, é importante que vocês prestem bem atenção e, além de prestar atenção, depois vocês estudem isso fora, pesquisem e vejam, porque isso aí é um conteúdo muito, muito amplo, tá? O que a gente vai passar aqui, não esqueçam, gente, que o básico são coisas básicas, a gente não pode se aprofundar muito. Se a gente fosse aprofundar, cada item desse aqui dá 2, 3 aulas, tá? Então, a gente vai passar, o básico é mais básico, depois vocês vão ter mais aulas que aprofundam durante o curso. No ciclo 2, por exemplo, vocês têm uma aula específica de perispírito, vai falar só de perispírito, tá? Então, aqui se surgiu até alguns questionamentos em relação por que não aprofunda mais? Não aprofunda mais porque é básico. Então, o que a gente tem que passar para vocês é básico, não pode aprofundar agora, senão algumas pessoas vão entender, principalmente as pessoas que têm um conhecimento espírita maior, mas as pessoas que não têm não vão entender nada, né? Então, por isso que a gente vai aos poucos, tá? E vocês vão perceber que, durante os ciclos, é justamente isso, aos pouquinhos vai desenvolvendo e, aos pouquinhos, a gente vai aprofundando mais. No ciclo 3 aprofunda um pouco mais, no 4 mais, e vai indo até o 10. Tá? Então, explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. A gente vai ver que o perispírito, todos os fenômenos mediúnicos, ele participa. Tá? Ele é importantíssimo nos fenômenos mediúnicos. Apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. No final, lá a gente vai ver, né, as classificações dos espíritos. A gente vai poder ver aonde a gente está mais ou menos situado nessa escala. Tá? Vocês vão rir muito depois, viu? Então, a gente relembrando lá da aula 1. Para que serve o espiritismo? E aí? Vocês lembram lá? Lá da aula 1. Que o Luiz deu essa aula. Alguém lembra? Gente, será que o Luiz vai ter que voltar aqui para dar aula novamente, gente? Não pode ser, não. Ninguém? Perguntou. Para que serve o Espiritismo? Para que serve o Espiritismo? Para nos trazer esclarecimento do que é a espiritualidade. Mais um pouco. Eu não estava aqui na primeira aula, mas eu já tenho um pouco de conhecimento, porque eu já passei por outros centros.
Mas lá onde a gente falava mesmo o espiritismo, para a gente como se fosse um guia. De quando a gente lá, quando precisa fazer alguma coisa, a gente, como é que fosse um conforto para a gente. Então lá o espiritismo para a gente é como se fosse um guia, um conforto, alguém a mais nos ajudando, que já veio de vidas passadas, é como se fosse um guia para a gente. Mais ainda, tem mais coisas aí. Ali. O espiritismo serve para ter consciência que somos espíritos. Mais, gente, mais do que isso. Teve alguém aqui que... Você aqui, ó. Ele é uma doutrina, né, que trata tanto a origem quanto o destino dos espíritos, né? Muito bem. Ó, marca um pontinho para ela aí, viu? Está anotado. O espiritismo, ó, é a doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material. É isso aí, ele trata dos espíritos. Agora, o que ela traz a mais, aí são coisas que tem muito mais coisas por trás disso, mas a essência dela é isso aí, tá? Então, a gente vai dar uma andadinha aí para a gente ver a prova da existência dos espíritos. Tá? A gente vai vir lá do início da humanidade e vai dar uma caminhadinha aí para vocês verem como existe prova de que os espíritos existem. Tá? E é um negócio muito, muito interessante. Essas pinturas rupestres aí, apesar de estarem em diversos pontos diferentes do mundo, tá? Em diversos pontos diferentes do mundo, e muitas delas têm muitas coisas similares, muitos desenhos similares. A gente tem aqui na América, a gente tem na Europa, na China, na Índia, com desenhos muito, muito similares. Isso aí quer dizer o quê, gente? Quer dizer que os espíritos, essas pessoas já se comunicavam com os espíritos, e esses espíritos se comunicavam não só com o daqui da América, mas como o de todo o mundo. A equipe, vamos dizer, a equipe espiritual, o mundo espiritual já se comunicava com eles. Por isso que os desenhos são idênticos, são parecidos. Então, isso é uma prova também da existência dos espíritos, né? Então, a mediunidade, com a mediunidade desenvolvendo, eles conseguiam conectar com o mundo espiritual, e o mundo espiritual passava para eles o desenho que eles iam fazer, e tanto aqui como na China, como na Índia, tudo muito parecidos. Tá? Então, o homem primitivo mantinha contato com o mundo invisível, colocava o crânio do defunto fora da caverna, pensando que, desse modo, a alma do falecido não voltaria. Então, era uma maneira de eles já começar a tratar. Eles já pensavam, vocês já imaginam, eles já estavam pensando que existia uma outra vida, que existia um espírito, lá no primitivo. A gente está falando lá no iniciozinho. Tá? Então, já se tinha alguma ideia em relação a isso. O que eles faziam? Colocavam essa caveira do lado para que o espírito não viesse incomodar eles. Tá? Aqui, a gente dando um pulinho mais à frente, vocês sabem aqui o que é isso aí? Isso aí é na Grécia, né? Ó, na Antiguidade, na Índia, na China, Egito e Grécia, recebiam mensagens do outro lado da vida através de sacerdotes, hierofantes e pitonisas. Então, todos esses lugares já se recebia mensagens através de espíritos. O que eram esses? Nada mais, nada menos do que médiuns.
médiuns que faziam contato com os espíritos desencarnados. Tá? Então, mais uma prova da existência dos espíritos. Esse aqui é o oráculo de Delfos, tá? Na Grécia. A gente vai ver mais aqui um pouquinho na frente. Aqui, ó. Joana d'Arc. Vocês lembram de Joana d'Arc? Joana d'Arc era uma médium que tinha uma evidência muito grande. E aí ela se manifestava e previa muitas coisas. E aí, na Guerra dos 100 Dias, o rei chamou ela, ficou sabendo, e ela falou para o rei que realmente eles iam ganhar a guerra. Só que ela ia participar da guerra. Por quê? Porque ela sabia de muitas coisas. Então, ela se vestiu, ela cortou o cabelo, se vestiu como um homem e se jogou para as batalhas, né? E conseguiram vencer essa guerra, conseguiram vencer essa batalha, essas batalhas, né? Através dela, através da mediunidade dela. E aí o que aconteceu? Ó, desde os 12 anos escutava vozes do mundo espiritual, então já era uma médium que escutava as vozes, né? Visões, ela teve visões lá com o Arcanjo Miguel, Santa Catarina e Santa Margarita, que daí falaram para ela a respeito dessa guerra que ia haver, né? E aí ela recebeu instruções para entrar no exército de Carlos VII para ajudar contra o domínio da Inglaterra. Acabou que ela foi condenada à fogueira. Por quê? Porque ela era uma médium muito potente, ela tinha muita visão. Aí o que aconteceu? O sistema sempre acaba com isso, né? O sistema não quer nada mais, nada menos que a pessoa fique sob o domínio do sistema. Quando você sai do sistema, o sistema vem e aí condenou. O que acontecia na Idade Média. Na Idade Média era isso, né? Então, os médiuns se manifestavam e todos eles eram condenados, eram ditos como bruxos. Por quê? Porque pensavam fora da casinha. Toda pessoa que pensa fora da casinha é mal vista, né? A pessoa que sai do lógico. Então, principalmente quando você tem os sistemas é que trazem isso. E o sistema da igreja foi muito cruel por muito tempo, né? Então trazia todo mundo dentro da caixinha. Quem fugia disso era condenado e matava mesmo. Então foi muito bruto essa época, né? Aí a gente tem, ó, esse médium aqui, ó, Emanuel Swedenborg, ó, é nascido na Suécia, assessor real e fez parte do parlamento sueco. Ele era inventor, teólogo, filósofo, astrônomo, pesquisador da geologia e anatomia, catedrático em matemática e poliglota. O Swedenborg, ele tinha uma vidência, ele tinha uma capacidade de uma vidência incrível. Ele estava a 300 milhas de Estocolmo, e aí aconteceu um incêndio em Estocolmo, um grande incêndio. E ele relatou esse incêndio para as pessoas que estavam próximo dele, ele relatou um incêndio. Só que o que acontece? Naquela época não tinha internet, né? Não tinha nada disso. Então, os acontecimentos vinham 4, 5, 6 dias depois, que era tudo por os cavaleiros que levavam, né, as notícias. E aí, depois foi comprovado exatamente aquilo que ele tinha falado, foi comprovado, tá? Que o incêndio aconteceu daquela maneira que ele tinha falado. Então, esse foi um dos grandes médiuns. Ó. Olha o que ele falava já naquela época. Tá? Deixa eu só pegar outro sinalizador aqui. O Senhor abriu os olhos do meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava do outro lado e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Olha só.
ele já tinha consciência da mediunidade, já tinha consciência de outros mundos. Então ele já falava isso naquela época, imagine só. Aí vem isso aqui, se vocês viram lá na aula 1, tá? Que é o fenômeno de Hydesville, que foi em 1848 nos Estados Unidos, né? Foi o que antecedeu o Espiritismo, foi 7 anos antes de lançarem o livro dos Espíritos. Em 31 de março de 1848, às 22 horas, na casa da família Fox, nos Estados Unidos, na aldeia de Hydesville, ocorre o fenômeno das pancadas nas paredes. O que acontece? Era uma casa onde vivia uma família. Essa família ela teve um caixeiro viajante que foi visitar essa casa, visitar essa família, e essa família resolveu matar esse cara por $500. Imagine só. Aí mataram o cara e aí colocaram ele embaixo, no sótão, né? Enterraram ele no sótão. E aí isso aí ficou. Então, os próximos moradores foi esse pessoal que chegou lá. O pessoal, eles tinham 2 filhas, tá? E as meninas começaram a perceber que na casa tinha barulhos diferentes, estalos diferentes, coisas diferentes aconteciam na casa, né? E aí começaram a pesquisaram, e não chegaram a conclusão nenhuma, não sabiam o que estava acontecendo ali. E aí começaram a perceber. Uma delas começou a se comunicar com essa pessoa que estava ali, né? Que na realidade eram espíritos que estavam, o espírito do caixeiro viajante que estava ali. E aí ela começou a se comunicar através de pancadas, né? 1 pancada, 2 pancadas, 3 pancadas. E aí começou um alfabeto. E com isso ela começou a se comunicar. E aí perceberam que realmente existia espíritos na casa. E não era nada de sobrenatural que eles estavam achando que era simplesmente espíritos. Então, esse fenômeno aí, ele foi para os Estados Unidos todos e depois foi para a Europa. Aí chegou na Europa, começou a disseminar isso com muita, muita força. E aí, depois, a gente vai ver mais na frente, que daí vai chegar até Kardec, e aí ele vai fazendo as pesquisas dele. Tá? Então, isso aqui foi o precursor, tá, do Espiritismo. Lá. A partir daí, começou a divulgar mais, e, no caso, o Kardec, fazendo essas experiências, ele chegou ao Livro dos Espíritos. Né? Então, a filha Caterina estabeleceu um sistema de códigos, que eu falei de pancadas, né? Significava 1 sim e 2 não. Aí começou a conversar com o espírito e ele se comunicava com ela. As pancadas revelavam ser o espírito do Mascate, Charles Roseman, assassinado e sepultado no porão da casa pelos antigos proprietários. Isso aí depois eles tentaram ver se achavam essas ossadas. Na primeira vez eles não conseguiram achar, mas depois os outros proprietários da casa aí conseguiram encontrar realmente que estava lá. Aqui a gente tem, aí vem os fenômenos das mesas girantes, tá? Que aí já com Kardec, aí o que aconteceu com as mesas girantes? Era uma mesinha que se comunicava com as pessoas. Inicialmente era tudo brincadeira, tá? Era só brincadeira. O pessoal se comunicava através dessa mesinha com os espíritos, mas era tudo brincadeira, só para fazer brincadeiras, né? E aí eles começaram a perceber que isso aí era um negócio sério. Aí chamaram Kardec para ele olhar esses fenômenos, para ele ver o que estava acontecendo. E ele, no início, ele foi descrente. Ele disse, não, isso aí não pode estar acontecendo. Como que uma mesa vai se comunicar, vai falar? E não era a mesa, na realidade, não era a mesa. Eram os espíritos que, através da mesa, se comunicavam. Né? E, a partir disso,
ele começou os estudos e aí ele comprovou que realmente não eram as mesas, e sim os espíritos que se comunicavam. Aí foram fenômenos de natureza mediúnica amplamente difundidos na Europa e nos Estados Unidos a partir dos meados do século XIX. A partir de 1850 se difundiu muito isso. Tá? O fenômeno consistia no movimento sem causa física aparente de mesas em torno dos quais reuniam-se nos salões pessoas de todas as classes sociais à época. Tá? E aquilo que eu falei, no início era brincadeira, tá? Era para ser tudo brincadeira. E depois foi tomando uma proporção que se tornou séria. E aí, por que disso, gente? Por quê? Porque os espíritos estavam querendo se comunicar e não conseguiam se comunicar. Porque ninguém entendia, ninguém compreendia isso. Ninguém sabia. Alguns filósofos, algumas pessoas tinham conhecimento disso, mas quando eles colocavam isso, as pessoas achavam que o cara era maluco. Pô, o cara é maluco, está falando com o espírito. É maluco. E, a partir disso aí, os espíritos começaram a aparecer. A gente vai ver que tem diversos fenômenos aí que vão acontecer, que é o quê? A manifestação dos espíritos. Eles começaram a se manifestar para ser percebidos. Tá? E, a partir de Kardec, aí sim, aí o espiritismo começou a engrenar, e aí os espíritos começaram a vir mais vezes. No início, muito fenômeno de efeito físico. Fenômeno de efeito físico é aquele fenômeno que todos nós, se acontecer um fenômeno de efeito físico aqui, todos nós temos que ver, temos que perceber. Se um de nós não perceber, não é fenômeno físico. Tá? Então, todos têm que perceber. E a necessidade deles aparecerem era através desses fenômenos. Aí tinha levitação, materialização, uma série de fenômenos. Aqui, ó, William Crookes, esse cara aí foi fantástico, tá? Ele era cientista, ó, fazia experimentos baseados em conhecimentos sobre a física e química, trabalhando com o que chamávamos de espectrometria, ou seja, o estudo sobre a radiação eletromagnética. Lançou mão de conhecimentos físico-químicos para chegar a essas experiências e tentar provar, a partir de método científico, que existem espíritos a nos rodear. Aí, ó, o negócio começou a ficar mais sério. A ciência já começou, alguns cientistas já começaram a pesquisar. E esse foi um dos cientistas que pesquisou e provou muita coisa, tá? Ele conseguiu pesar o perispírito, fazer uma série de experimentos, tá? Lá na frente a gente vai ver isso. Estudou a médium Florence Cook e o espírito Kate King. Mediu, pesou, tomou temperatura, pulso, examinando roupas, unhas, fez várias fotografias, gente. Isso aí a gente está falando lá de 1852. Hoje, se fosse hoje, com um celular a gente filmava, tirava uma foto atrás da outra. Em 1852, imagine a dificuldade que se tinha para você fotografar isso. E ele fez tudo isso aí. Tá? O fenômeno de materialização, ele materializava o espírito, tirava a temperatura do espírito, pesava o espírito. Tudo isso ele fazia e comprovado. Tem um livro, gente, ó, Teoria da Mediunidade. Se vocês pegarem um livro desse tamanhozinho assim, ó, ele tem tudo que vocês imaginarem sobre mediunidade. E todas essas experiências aí tem nesse livro. Todas as experiências comprovadas, com fotos, com tudo. Tá? Então, e aí, olha o que ele falava, depois de todas as conclusões tudo que ele fez, todas as pesquisas que ele fez, olha o que ele falou. Ó. Não digo que é possível, digo que é real.
Imagine, um cientista fazer todas as pesquisas e chegar a essa conclusão. Então, 1852, tá? Ainda o Livro dos Espíritos ainda estava para ser lançado, né? E aí, é aquilo que a gente fala, já o pessoal já estava atrás de provar a existência dos espíritos, né? Já estava bem encaminhado mais cientificamente, né? E hoje já tem teorias aí, a gente tem uma faculdade aqui em Minas Gerais que pesquisa direto sobre os espíritos, faz pesquisas diretas. E a gente ainda achando que ainda está muito, mas não. Estados Unidos tem muitas pesquisas, na Inglaterra, na Rússia. O espiritismo e a parte de mediunidade e espíritos é muito pesquisada há muito tempo mesmo. Tá? Então, aqui que é um pouco fechado isso. Alguma pergunta, gente? Todo mundo quietinho, assim, eu acho que... Ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, né? Oi. Diga, Roberto, Franklin. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez fuja um pouquinho desse assunto, mas é uma coisa que eu fico na curiosidade, porque às vezes eu vejo muitos vídeos, né? Sim. De Haroldo, de menininho, e às vezes eu me pego pensando, somos todos espíritos. Deus criou, e é o único que sabe criar. Ele nos deu tudo. Nós podemos desenvolver qualquer coisa, a única coisa que a gente não vai conseguir fazer é um espírito. Mas eu fico me perguntando, a criação do planeta, né? Fluido cósmico universal se pegou ali, entregou o pincel, eles começaram a pintar e desenvolveu todo o planeta. Eu ouvi uma palestra que foi dito que alguns né, terráqueos foram exilados de Capela. Outros foram os primeiros habitantes, os peles vermelhas. Depois, outra palestra, os exilados de Capela, de Alcione. Sim. Então, assim, existe uma grande gama de extraterrestres aqui, porque, segundo a informação, são poucos os que nasceram realmente aqui no planeta Terra. A maioria é extraterrestre, vindo de outros planetas que foram destruídos, que foram... Sim, com certeza. Né? Agora eu fico me perguntando, quem foi realmente a primeira raça espírita a povoar o planeta Terra? Pode ter sido até eu, né, de repente. Meu amigo, essa pergunta é bem difícil, viu? Eu também queria saber, né? Mas o que acontece, gente? Ó, a gente não pode esquecer, ó, uma das bases do espiritismo é pluralidade dos mundos habitados. Então, não existe só vida aqui na Terra, gente. Existe em todos os orbes, em todos os planetas. Tem 81 bilhões de galáxias, iguais às nossas e maiores do que a nossa. Vocês imaginem que nós seríamos os únicos privilegiados de ter? Lógico que não. Então, isso aí é um assunto bem complexo, tá? Um assunto bem amplo, mas isso aí é bom vocês pesquisarem, vocês pesquisam e vejam. Tem muitos palestrantes sérios que falam sobre isso. Tá? Muitos palestrantes sérios. E aí vocês podem ampliar isso. Tá? Existem vidas em todos os planetas, não existe só aqui não. Viu? Agora, como que é a vida, lógico que o nosso corpo a gente vai ver aqui, mais lá na frente, sobre o perispírito, que é um corpo calibrado para que a gente viva nesse planeta. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Sobre essa questão da prova, né, do método científico e tudo mais. Sim. Uma das questões da ciência, do método científico, para aceitar algo como prova, envolve a reprodutibilidade daquele resultado. Sim. Alguém, partindo de um mesmo protocolo, em outro lugar do mundo, deve ser capaz de obter aquele mesmo resultado fazendo a mesma coisa. Sim. Então, desses tantos experimentos, existem outros cientistas em outros anos que fizeram a mesma coisa? Sim. Hoje, no Rio de Janeiro tem um centro espírita chamado Frei Luiz, Dr. Paulo César Frutuoso. Não sei se alguém de vocês já conhece ele.
ele até hoje faz experiências científicas de materialização. Eles fazem cirurgias espíritas com materialização de coração, coração materializado. Só que não é, muitas coisas não são divulgadas, tá? Muitas coisas. Ele tem o registro, ele tem fotos, tem tudo disso. Ele tem 5 ou 6 livros. Deixa eu ver se eu lembro um, que é a Medicina do Futuro. Como é que é? Agora eu não estou lembrando. Mas depois, no final da aula, me pergunte que eu vou ver o livro que tem sobre isso. Tá? Então, existem muitas provas, tá? Principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na União Soviética, tá? Que estão bem mais adiantados. E aqui a gente tem, em Juiz de Fora, Juiz de Fora tem uma universidade, hoje a gente estava vendo até uma matéria sobre isso, que eles estão pesquisando sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, uma série de pesquisas. Mais alguém, gente? Bom, vamos continuando aqui, que tem muita coisa ainda para a gente ver, né? Então, a partir de tudo isso, a gente tem 3 elementos primordiais no universo, tá? Que são, vocês sabem o que são? Deus, Espírito e Matéria. Tá? Deus, Espírito e Matéria. O que é Deus? É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Alguém já viu Deus? Alguém já sabe o que é Deus? Não, ninguém sabe. Tá? A maioria de nós, eu, por exemplo, eu sinto Deus. Sinto, é sentir. É isso que você tem que sentir. Espírito, o princípio inteligente do universo. Tá? E a matéria, condensação do fluido cósmico universal. Tá? A gente vai falar também, daqui para frente vocês vão ver que a gente vai falar muito do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Também ninguém sabe explicar o que é o fluido cósmico universal. É a tabela periódica e muito, muito mais coisas. É tudo que existe, é o fluido que alimenta todos nós, que alimenta todos os planetas, que alimenta todos os mundos. Isso é o fluido cósmico universal. Então, o que é o espírito? Alguém tem uma ideia? Gente, bora lá, gente. Depois de tudo isso que a gente falou, não tem nenhuma ideiazinha? É o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima dos espíritos? Isso aí lá no livro dos Espíritos. O espírito não é fácil de ser analisado. Na nossa linguagem, então, nós não conseguimos definir, não é fácil a gente falar. O que é o espírito? Ninguém sabe o que é o espírito também. Tá? Então, são coisas que estão sendo pesquisadas e ainda não encontraram resposta para isso. A mesma coisa que Deus, fluido cósmico universal, espírito. Fluido cósmico universal tem lugares que chamam de plasma divino. Então, tem diversos nomes de coisas que cientificamente ainda não foram comprovadas, mas existem. Tá? A gente sempre coloca um exemplo, a água. A água, a gente tem
sólido, líquido e gasoso, né? A mesma substância em 3 estados diferentes. E tem um estado de água superaquecida, que é um vapor industrial que você não percebe. Não percebe, ela existe, mas você não percebe. Os nossos sensores não estão calibrados para ver isso ainda. Tá? Então, os nossos sensores, que são a visão, tato, olfato, audição, não estão calibrados para isso, gente. Então, muita coisa ainda a gente não consegue perceber. Principalmente os espíritos desencarnados, né? O mundo espiritual é muito difícil da gente perceber. Muito, muito difícil. Por quê? Porque os nossos sensores não estão calibrados. A gente tem um sensor, que a gente vai ver também aqui, a gente vai estudar muito, que esse sim é calibrado para ver o mundo espiritual, para ter contato com o mundo espiritual. Vocês sabem que sensor é esse? Eu não tenho muita noção assim, porque antes eu tinha um receio de me aprofundar. Agora estou aprofundando. Eu mesmo tenho uma visão aberta. Eu consigo sentir alguns lugares mesmo que eu já fui. E aí aquela sensação de, tipo, já estive nesse lugar. Aí meio que negócio. Aí quando eu penso que não, aquela sensação, aquele arrepio todo. Aí parece que vem alguém soprando no seu ouvido, falando coisas. Eu mesmo já passei por uma situação que não é dessa de visão aberta, me livrou de uma coisa perigosa. Eu estava saindo com meus colegas, voltando de uma reunião, de uma casa de colega. Aí parece que veio aquela coisa, não vá por aí, não vá por aí. Meus colegas teimosos, pegou e foi. Eu falei, eu não vou. Deu 10 minutos, vi meus colegas correndo. A gente ia ser assaltado todo mundo. Você não foi, você se livrou. Então, desde novinha, já vim com esse negócio, essa visão aberta, esse sentido mais apurado. E eu meio que me assusto um pouquinho ainda, porque eu não tenho essa preparação toda para ter esses sentidos mais apurados. E como que é o nome desse sentido? Tem um nomezinho. Eu não sei o nome de todos, como eu falei, eu não aprofundei. Mas agora... Isso aí a gente vai estudar aqui na ULE, ó, vocês vão estudar direto isso. Depois da aula 10 em diante, vai ter muito. E antes, a gente vai falar, hoje já vamos falar aqui também. Gente, é a mediunidade. Tá? A mediunidade é inerente a todos nós somos médiums. Tá? Uma notícia que eu estou dando em primeira mão para vocês. Ó. Todos nós somos médiuns. Então, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. A gente já nasce com ela, a gente já reencarna com ela. Então, todos nós somos médiuns. Lógico que tem alguns que vão ter a mediunidade mais ativada e os outros não. Mas você pode desenvolver também. Todo mundo pode desenvolver a mediunidade. E o que é a mediunidade? Não vou dizer para vocês, só na aula 10, tá? Então, qual a natureza íntima do espírito? O espírito não é fácil de ser analisado, tá? Na nossa linguagem. Então, nós aqui, ó, não temos palavras para definir o espírito, não adianta. Para vós, não é nada. Porque o espírito não é coisa palpável, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. Por quê? Porque nossos aparelhos não estão calibrados para ver o espírito. Por isso que a gente não vê o espírito. Muito fácil assim. Então, mas, ó, para vós não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa, para o mundo espiritual é, porque eles conseguem ver, né? Sabeis que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Está lá no livro dos Espíritos. Tá? Então, o nada não existe. Se o Espírito existe. Então existe o Espírito. Né? Aqui, ó, falando a origem e a natureza. O Espírito é sinônimo de matéria ou é sua propriedade, como as cores são propriedades da luz,
e o som do ar. O que vocês acham? O espírito é matéria? Não, né? A gente viu que matéria é palpável, matéria, corpo físico é matéria, a cadeira é matéria, o espírito não é, né? Então, ambos são distintos, ó. Mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria se torne inteligente. Então, o que acontece? O espírito precisa da matéria, precisa do corpo físico, do nosso corpo físico, para poder se manifestar aqui. Então, sem espírito, o corpo físico é um boneco, sem movimento, sem nada. Vocês já viram uma pessoa desencarnada, uma pessoa morta? É um boneco sem vida. É matéria pura ali, sem vida nenhuma. Então, precisa um espírito para animar a matéria. Tá? Sem o espírito, não tem, o corpo físico não vai para lugar nenhum. Teria, então, o universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? Também está uma pergunta 27 lá. Ó. Lá era 24, aqui é 27. Olha o que os espíritos respondem. Sim, e acima de tudo isso, Deus. Criador, o Pai de todas as coisas. Essas coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Tá? Então, Deus criou tudo isso. Tá? Então, tudo é criação de Deus. A gente vai ver lá como que ele cria os espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, podemos dizer, né? A gente viu lá que os únicos que têm inteligência são os espíritos, né? Eles povoam o universo além do mundo material. Tá? Então, aquilo que a gente estava falando sobre pluralidade dos mundos habitados. Tá? Eles povoam o universo, não é só aqui a Terra. Não fiquem achando que nós somos a cereja do bolo, como diz o outro. Né? A gente está muito longe ainda de ser, mas muito mesmo. Tá? E o que existe... Existem teorias que 85% da população atual é de outro planeta, são extraterrestres, 85%. Façam as contas, se vocês pegarem e fizerem as contas, vocês vão ver que tem muita lógica, muita lógica. Mas é outra história, não vamos entrar em detalhes agora, que senão a gente não sai disso aí. Então, aí, ó, o que Adenauer fala? Ó? Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo físico, um corpo humano, ele é denominado de espírito. Então, o que acontece, gente? Vocês vão ver na aula de evolução lá, que Deus cria o princípio espiritual, e o princípio espiritual vai se desenvolvendo depois. O reino mineral, o reino animal... o reino vegetal, o reino animal, hominal, para daí se tornar espírito. Tá? Então, portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Tá? Então, o princípio espiritual foi criado por Deus. O princípio espiritual, por exemplo, no início eram só as rochas e depois o mundo foi sendo habitado, né, por os vegetais, depois os animais. Isso a gente está falando lá de muitos milhões de anos atrás. Né? Lá na 80 e 81, ó, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Tá? Então, nunca cessa a criação de espíritos. Por quê? Porque os espíritos não só povoam a Terra,
Não é só aqui que existe espírito em todo o universo. Então, a criação dos espíritos é constante, constante, constante. Como que é constante? Primeiro, o mundo material, e aí vai evoluindo até o hominal. Aí vocês vão perguntar, sim, eu já fui pedra? Não, não é isso. É a energia que tem, a energia do vegetal, do animal, e depois o espírito, que o espírito é onde tem a inteligência, né? Você vê que um petzinho não tem inteligência ainda, né? Ainda está no mundo animal ainda, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico universal é esse fluido que compõe tudo que existe, tá? Tudo é composto de fluido cósmico universal. Mas o que é esse fluido? Não, ninguém sabe explicar ainda. Ninguém sabe explicar. Tá? Todo o universo é constituído desse fluido. É a matéria primordial, primitiva e sofre modificações das mais variadas. Ó. Na realidade, ele vai se adaptando com os ambientes, com o mundo, com os mundos, com tudo. Ele vai se adaptando. E é o que eu falo, por exemplo. Fluido cósmico universal, a gente poderia ser a tabela periódica, todos os elementos da tabela periódica fazem parte do fluido cósmico universal, né? E mais coisas ainda que a gente não sabe, que ainda estão para ser descobertas, né? O fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador, o força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Aí, gente, a gente coloca o seguinte, a gente usa o oceano como exemplo. No oceano, a gente não tem vida animal? Tem. A gente não tem vida vegetal? Tem. A gente não tem vida tipo pedra? Tem. Rochas? Tem. Tem tudo dentro do oceano. Só que o fluido deles é o quê? É a água. Eles vivem em volta de uma água. Como nós aqui, a gente vive em volta do ar. O ar que faz parte. Imagine, para eles, para esses seres, esse fluido é o fluido cósmico universal para eles. É o mesmo que o fluido cósmico universal aqui para a gente. Então, o espírito constitui-se num resultante da evolução do princípio espiritual. Aquilo que a gente falou, ele vai evoluindo através dos reinos até se tornar inteligente, que é no nominal, né? Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, como organismos vegetais, e com a complexidade dos corpos dos animais. Difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nelas. Então, a diferença do espírito é isso aí. Ó. Ele é inteligente, então ele consegue assimilar as leis de Deus. Essas leis de Deus, gente, não é os mandamentos, não são aqueles 10 mandamentos, não. A lei da destruição, aí você tem a lei da renovação, tem uma série de leis. Lá na frente, na aula, a partir da aula 14, a gente vai ter todas as aulas que falam sobre as leis de Deus. Tá? A lei tem, deixa eu ver, a lei do progresso, tá? Então, a lei da destruição. A lei da destruição, tudo precisa ser destruído para ser renovado. Então, às vezes acontece uma catástrofe, um terremoto ou alguma coisa assim, tem que ser destruído para ser renovado. Então, a lei da destruição, isso aí faz parte das leis de Deus.
Tudo tem que ser destruído para depois ser construído novamente. Tá? Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Tá? Então, esse princípio espiritual ele vem se desenvolvendo durante todos esses reinos aí. Quando ele está apto a reencarnar num corpo humano, ele é considerado espírito. Tá? Antes é tudo princípio espiritual. Tá? O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Novamente, ele afirmando aqui, ó, que a criação dos espíritos é constante, tá? Não para. Adenauer que fala aí, ó, no livro dele. Deixa eu ver. Controlando o tempo aqui para a gente ver aqui como é que está. Agora sim, esse tema aí é super, super importante, gente. Prestem bem atenção nisso aí, que daqui para frente a gente vai falar direto nisso. Tá? Então, natureza tríplice do homem encarnado. Isso aqui é o quê? Corpo físico, né? Esse aqui é perispírito. Tá? E esse aqui é o espírito. Vocês viram que o espírito, como não tem definição, se colocasse qualquer coisa ali seria definição, porque ninguém sabe definir o que ele é, mas normalmente se usa uma estrelinha, alguma coisa amarelinha assim, mas não existe definição para o espírito. Tá? O espírito, ninguém sabe o que é o espírito. E percebam o que a gente faz aqui. O que a gente está à procura do quê? Quando a gente está encarnado, e todas essas vidas que a gente tem, a gente está procurando o quê? Se conhecer, conhecer o que é o espírito. Está todo mundo atrás. O que é o espírito, gente? O que é isso? Isso que me comanda, o que é isso? Então, é muito, a gente fica analisando, pensando assim, é muito reflexivo mesmo. Então, o que é isso? A gente está atrás do quê? A gente está atrás de se conhecer, de conhecer o quê? Conhecer o espírito. Então, se a gente não conhece nem nós mesmos, que somos dessa encarnação, imagine se a gente vai conhecer o espírito. A gente não conhece nem a gente não consegue nem se conhecer direito, imagine se vai conhecer o espírito. Então, tem muita coisa pela frente ainda para a gente conhecer, tá? Muita, muita coisa. Então, ó, corpo físico, domicílio temporário do espírito. Por que é domicílio temporário? Está quente aqui, não está? Estou com calor. Ligou? Domicílio, porque estamos nessa encarnação. Então, está habitando aqui nesse corpo. Exatamente. Então, é domicílio temporário. Então, a gente está nessa encarnação, é nesse tempo aqui que ele está aqui. Depois vai para a próxima encarnação, é outro corpo físico, é outro personagem, é outro tudo. Tá? Então, é temporário por causa disso. Veículo que permite a manifestação, experimentação e aprendizagem do espírito na dimensão material. Tá? Então, o que acontece, gente? O espírito precisa do corpo físico para se manifestar nessa dimensão. Tá?
Então, ele precisa utilizar o corpo físico para se manifestar nessa dimensão. Nas outras dimensões, ele não precisa do corpo físico. A gente vai ver mais na frente que existem outros corpos, e esses corpos vão se manifestar em outras dimensões. Então, aqui, o espírito, para vir se manifestar aqui, precisa desse corpício aqui. Tá? Então, não tem jeito. Ele quer vir para aqui, ele precisa reencarnar num corpo físico, tá bom? Através dele, o espírito adquire a experiência, se aprimora, integra aptidões e sublima aspirações. Então, através desse corpo aí, o espírito consegue evoluir. Tá? Ele usa o corpo físico justamente para a evolução. Espírito. Individualidade inteligente criada por Deus. Todo o espírito é criado simples e ignorante. Tá? Todo o espírito é simples e ignorante. Por quê? Porque Eu através... queria fazer uma perguntinha antes, que eu sempre fico na dúvida. Eu acho que eu já até ouvi, mas continuo na dúvida. Nós, espíritos, evoluímos só aqui encarnados ou aqui e desencarnados também? Também, desencarnados também. A gente sempre está em evolução. Tá? Lá a gente aprende muita coisa também, mas muita coisa mesmo. Lá a gente tem aulas também, lá tem famílias, lá tem tudo. Através do quê? Através de afinidades. Tá? Então, você vai se conectar no mundo espiritual, a gente vai ter uma aula só de vida espiritual. Você vai ver que a gente vai se conectar com as pessoas afins. Tá? Então, você vai ter o seu grupo para viver na vida espiritual como se você tem uma família aqui. Pessoas afins. Apesar que aqui, algumas famílias, não tem nada de afim, né? Tem mais briga do que qualquer outra coisa. Né? Mas são experiências que o espírito precisa passar. Tá? Mas no mundo espiritual se desenvolve muito também, muito mesmo. Tá? Então, não é só aqui, não. Tá? Então, ó, ele é criado simples e ignorante, tá? Tem diferentes ordens conforme o seu grau de perfeição. A gente vai ver lá mais para o final os graus de perfeições dos espíritos. A gente vai tentar se classificar dentro desses graus aí, mas a gente vai ver que não é fácil, não, tá? É bem difícil. A gente começa achando que é uma coisa, quando a gente vai ver a outra é totalmente diferente. Tem como objetivo, afinal, a perfeição. Ó. Então, o que é essa perfeição? O divino. Tá? O histórico do espírito é o quê? É chegar à perfeição, chegar ao divino. Chega. Agora, quanto tempo? A gente vai levar milhões de anos ainda. Reencarnando, voltando. Talvez... daqui uns tempos a gente não reencarne mais aqui, vai reencarnar em outros planetas, em outros órgãos. Tá? Então, é um desenvolvimento constante, constante, constante. Ninguém voltou, ninguém sabe falar, né? Como que é isso, essa parte aí do divino, ninguém... Há deduções, mas ninguém sabe o que é, né? Então, é difícil. E o perispírito, ó. Esse perispírito, gente, ó, daqui para frente a gente vai falar direto nele, tá? Muito, muito vai falar nele. Então, ó, é o envoltório do espírito. Ele é fluídico semimaterial. Ele é semimaterial. A densidade dele é bem sutil, sutil, sutil. Quando há materialização do espírito, na realidade é a materialização do perispírito, tá? Não é do espírito, é a materialização do perispírito. Ele é a ligação entre o corpo, entre o espírito e o corpo físico. Ele faz essa ligação, essa intermediação aí. Depois, mais lá na frente, a gente vai ver que tem mais corpos aí, não são só esses corpos. Agora, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó. Isso aqui a gente está falando em 1, 2, 3, e lá na frente já vai ver que são 7 corpos.
o total são 7 corpos, mas não são corpos separados, tá? A gente separa eles didaticamente para a gente poder entender um pouco isso. Na realidade é um só, tá? É uma coisa só. Tá? E quem comanda tudo isso é o Espírito. É a ligação entre o espírito e o corpo físico, né? Do corpo para o espírito transmite sensações. Ó. As sensações que a gente sente aqui, ele transmite, ele capta e transmite lá para o nosso espírito. Tá? Do espírito para o corpo conduz impressões. Então, do espírito para o corpo, ele faz essa conexão, ida e volta. Tá? Professor, sobre a questão do espírito, eu vi um vídeo um dia desse, já é antigo, é do tempo quando Chico Xavier estava vivo ainda. Sim. E está no YouTube, você bota assim, a visita da mãe do Chico Xavier a ele no hospital. Não sei se vocês já viram. A TV Globo estava filmando do lado de fora e isso passou no Fantástico, em vários lugares. E estava mostrando assim, o Chico está internado ali, naquele quarto, e etc. Quando fez isso, passou-se uma luz, que é o espírito da mãe dele, segundo as palavras do Chico. Né? Ele foi minha mãezinha que veio me visitar e me pedir paciência. E logo depois ele teve uma melhora, um pouco antes de morrer. É impressionante. Então você vê nitidamente passar aquela energia, você desenhou ali a bola amarela, eu estava aqui me lembrando. Então, se quiserem ver, na essência, um espírito verdadeiro que foi pego num lance da câmera, e eles botam em câmera lenta, você percebe aquele fluido, aquela energia passando. Chega a hora que ela se divide, depois junta e entra no quarto onde ele estava internado. Então, é uma boa experiência para quem quiser ver. Sem ser esse tipo de mediunidade aflorada, né? Entendi. Ele se mostrou para todos. Ali. É bacana isso, bom pontuar isso. E, gente, é o seguinte, a gente está falando de espíritos, né? Mas todo mundo vê espírito. Eu estou vendo um espírito, outro ali. E estou vendo um aqui do seu lado também. Entendeu? Então, espírito... Não precisa ficar... Brincadeira, viu? Brincadeira. Aí, o que acontece? Gente, espíritos somos todos nós. O que a gente está falando são de espíritos, que ele estava falando de espírito desencarnado. Tá? Então, o espírito desencarnado, realmente você precisa ter outras percepções para você ver, que é a mediunidade. Né? E para você ver o espírito é a vidência, você tem que ter vidência. Se o médium não tiver vidência, ele não vai ver espírito nenhum. Tá? Então tem que ter vidência. E a vidência é um tipo de mediunidade bem restrita, bem difícil. Não é todo mundo que tem a vidência. O que a maioria tem é a vidência auditiva, a mediunidade auditiva, né? A intuitiva, que vem muita intuição dos espíritos, essa é a maioria que tem. Agora, a vidência, clarividência, são mediunidades bem mais... difíceis de ter, entendeu? Mas tem pessoas que veem espíritos. Divaldo Franco via no filme, ele relata mesmo, né, espíritos. A gente tem o Plínio que deu aula aqui, aula de Deus. Você lembra que ele deu? Plínio via espírito direto e ainda vê, mas aí depois de uma certa idade ele deu um bloqueio, ele pediu para bloquear. Ele quase se acidentou, uma vez ele quase se acidentou com um carro, achando que era uma pessoa e era um espírito. Ele quase se acidentou por causa disso. Daí, depois, ele bloqueou um pouco isso aí, mas ele vê espíritos. Não sei. Não, às vezes não quer dizer que a pessoa seja... Porque, por exemplo, tipo Adenauer, que tem mais conhecimento da espiritualidade, não é que ele leva vantagem em relação a algumas mediunidades, não. Às vezes não, ele fala que não. É mais intuitiva, que a mediunidade intuitiva é que mais tem. O perispírito ele só existe para quem está encarnado? Depois que desencarna, não, fica só o espírito? Não. A gente vai ver lá na frente. E tem mais uma dúvida.
pessoas, por exemplo, eu sonho muito com pessoas que já faleceram, né? Sim. Principalmente familiares. Isso. Só que a forma física sempre é a deles. Isso, é a sem última desencarnar. deles, exatamente. Porque o que fica por muito tempo ainda é a última. Então, por exemplo, tem espíritos, se você for materializar o espírito, normalmente ele vem da última encarnação, tá? Pode ser que algum espírito, às vezes, venha de outra encarnação, se apresentando, vamos dizer, fisicamente de outra encarnação. Tá? Mas, normalmente, é da última encarnação que ele vai se apresentar. Então, por exemplo, se você for ver sua mãe, você vai ver mais ou menos a fisionomia que ela tinha. Tá? Ela vai se apresentar dessa forma. Tá? Tem uma pergunta aqui também. Ó. Depois, lá do perispírito, lá a gente vai ver lá na frente, viu? Aí você falou em que nós somos intuídos. Mas eu já assisti uma palestra que aí eu fiquei me questionando. Que nessa palestra ele disse que não é intuição, e sim inspiração, porque vem de um espírito. E aí, como é que você me explica isso? A intuição é sua, tá? Do próprio espírito. A intuição é sua. Por exemplo, intuição é o que eu tenho lá das minhas diversas encarnações, que está tudo lá. A inspiração é que vem de outro espírito. Inspiração é de outro espírito. Tá? Intuição é sua, anímico, seu. Quando estamos numa mediúnica, Isso. e aí... Pode vir intuição e pode vir inspiração. Tá? Porque pode, por exemplo, numa mediúnica pode acontecer de acessar conteúdos seus. A maioria das vezes acontece, o médium vai dar comunicação, ele entra em transe mediúnico, e aí o que acontece? A comunicação vai passar pelo psiquismo dele. Então, muita coisa é anímico, principalmente quando está começando. Então, 80% é animismo, é do próprio médium, 20% do espírito. Tá? Depois... Então, acho que foi na palestra, ele não soube, porque eu sabia do animismo, mas na hora que ele passou a inspiração... É porque, o que acontece? Às vezes a gente se confunde. Eu já teve uma aula que eu me confundi também. Aí depois, não, pera, zera tudo. Intuição é sua, inspiração é que vem de fora. Tá? Como? O animismo, a intuição também não é errado. Não, o animismo faz parte, gente. O animismo, não existe comunicação mediúnica sem o animismo. Por quê? Porque passa pelo psiquismo do médium. Então, não tem jeito, vai acessar conteúdos do médium. Então, não existe. Vocês vão ver mais na aula de mediunidade, a gente vai falar muito sobre isso. Tá? Então, não existe comunicação mediúnica sem o animismo. No início das comunicações mediúnicas, 80% do médium, 20% do espírito. Depois vai compensando, aí vai chegar a uns 50-50. Mas sempre tem um animismo. Tá? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá. Foi porque você respondeu a ela que o espírito desencarnado também, né? Tipo, ele seria perispírito estando desencarnado. E a gente ficou na dúvida se quando a pessoa, o médium, está vendo, né, alguém que já desencarnou, se ele estaria vendo o espírito ou o perispírito. O perispírito. Se ele tiver evidência, ele vai ver o perispírito, tá? Que o espírito você não vai ver, o espírito não tem como você ver. Tá? É o perispírito sempre. Ó, agora vamos falar um pouquinho do perispírito, né? Vamos entrar aí para a gente ver o que é. Esse aí é um pouquinho mais complexo, tá? Então, ó, perispírito, ó. A origem da palavra perispírito, ó, ela vem peri é em torno, é do latim. Espíritus é alma ou espírito. Então, é algo em torno do espírito. Tá?
é o envoltório sutil e perene do espírito, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Então, o perispírito nada mais, nada menos é do que o que faz a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. É um meio termo aí, né? Esse termo foi empregado por Kardec pela primeira vez no item 93 do Livro dos Espíritos. Tá? Kardec que utilizou pela primeira vez, apesar de já ter experiências de tudo isso, mas Kardec é que denominou de perispírito. Tá? A mesma coisa que mediunidade. A mediunidade sempre existiu, desde que o homem é homem. Desde lá dos primórdios. Só que quem definiu a palavra mediunidade, quem criou foi Allan Kardec. Tá? Espera aí. Então, sem o perispírito não tem comunicação. Não dá para ver, não dá para ouvir, não dá para falar. É isso? Exatamente. Sem o perispírito não consegue se comunicar, não. Tá? Então, o perispírito é o principal veículo da comunicação mediúnica. Tá? Mas isso aí, gente, a gente vai ver lá na aula. Eu que vou dar essa aula para vocês, a aula de mediunidade. Aí a gente vai ver como que acontecem as conexões, como que o perispírito, como que o médium se conecta com o espírito. Tá? Lá na aula 12. Aqui. O perispírito não, obrigatoriamente tem que ter forma ou pode ter borrões? Não, não precisa ter forma, não. Pode ter borrões. Tá? Mas, normalmente, se você for ver ele, se ele quiser se apresentar para você, ele vai se apresentar como a última encarnação, como pessoa. Não, aí pode ser, não tem problema, não. Tá? Mas, normalmente, quando você tem a evidência, quando você vê, realmente, você tem a evidência, você vai ver como se fosse uma pessoa sentada do lado dela. Aqui, assim. Não tome a água, viu? Assim, você está falando do perispírito. Uma dúvida que eu tenho. Sim. Eu vejo frequência. Só que umas dessas, ele conversou comigo, é normal isso? Eu não sei. Sim, criatura. O perispírito é um espírito, ele está se manifestando, ele está usando um perispírito. Um espírito vai entrar em contato com você. Ele usa o perispírito para entrar em contato com você. É real, sim. Então, o que o perispírito é? Ele é formado pelo fluido cósmico universal, sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral, tá? Mas também com as condições do orbe em que irá habitar. Lembra que eu falei que para cada orbe, para cada planeta, o perispírito vai se adaptar para isso? Por quê? Porque, por exemplo, em Marte não é a mesma coisa que aqui, as condições de pressão atmosférica, de tudo é diferente. Então, o perispírito tem que se adaptar para encarnar em Marte, vai ter que se adaptar às condições do planeta. Então, todo planeta que ele for reencarnar tem que se adaptar. Então, lá na frente a gente vai ver que o perispírito tem uma série de flexibilidade, é uma série de itens lá que ele se adapta a tudo isso. Boa noite. Boa noite. O senhor falou que a gente não consegue ver o espírito, só o perispírito. Isso. E no caso da pergunta daquele senhor ali, que viu uma luz entrando no quarto de Chico Xavier, seria o quê? Seria o espírito, né? O espírito que está indo ali, mas aí ele não viu, ele viu como uma forma de luz, né? Ele pode se apresentar como uma forma de luz sem problema nenhum. Mas pode se ver o espírito, então?
Não, o espírito você não vê. Então, o perispírito Um se apresentou isso, sob forma de luz. Forma de luz, exatamente. Ah, O espírito... tinha que ter um contorno, alguma isso, coisa... um contorno, ele vai ver um contorno de uma luz, alguma coisa assim, tá? O espírito você não consegue, a gente não consegue ver, porque o espírito, na realidade, ninguém sabe o que é o espírito, né? Então, ó, a natureza do perispírito é material, porém muito sutil, tá? Ele tem um pouco de material, mas é bem sutil. A gente vai ver mais na frente que vai ter dimensões, por exemplo, que a gente não vai precisar mais usar o perispírito. Então, o perispírito vai sair fora, tá? E entra o outro corpo. A natureza, pode-se dizer que é quintessenciada da matéria, tá? Então, é bem sutil mesmo, bem sutil. E aí, por que a gente não consegue ver o perispírito? Porque nossos sensores não estão calibrados. E o único sensor que tem para isso é o quê? É a mediunidade. Ó, a gente comparando com o abacate aqui, ó. Então, ó, a gente tem a casca, é nosso corpo físico, tá? A parte gostosa do abacate, né, é o perispírito. E o caroço seria o espírito. Tá? A gente fazendo uma comparação assim, uma analogia para vocês. Isso aí é bem fácil de entender. Daí. Então, toda vez que vocês forem lembrar de espírito, perispírito e corpo físico, lembrem do abacate, que daí vocês conseguem gravar. Isso aqui, gente, ó, vai falar direto daqui para frente, tá? Direto. No ciclo 2 fala muito, no 3, no 4, todos os ciclos, muita coisa. Viu? Então, lá na 93, ó, o espírito propriamente dito está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvido por uma substância qualquer? Olha o que os espíritos respondem. O espírito para vós está envolvido por uma substância vaporosa. Ó. Aquilo que a gente falou no início, né? Como é que você vê o espírito? Um vapor, tipo um vapor, alguma coisa assim, né? Mas ainda muito grosseira para nós, bastante vaporosa, porém para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Ó. Então, para a gente é muito grosseiro ainda o espírito, mas ele já está super desenvolvido. O perispírito, ele guarda alguma coisa, algum conteúdo, ou ele é só realmente... Guarda os conteúdos também. Tá? A gente vai ver mais lá na frente. Tá? Assim como o germe de um fruto está envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, podemos chamar de perispírito. Tá? Então, o perispírito envolve também o espírito, para haver essa comunicação. Tá? Agora a gente vai ver algumas propriedades do perispírito. Tá? Isso aqui também é importantíssimo. Por que o perispírito ele tem essas características? Por que a gente... Algumas coisas aqui que vocês vão ver que é bem interessante. Tá? Plasticidade, olha, se molda, o perispírito se molda da maneira que o espírito quiser se apresentar. Por exemplo, teve um evento que eu não me lembro, foi Emmanuel, quis se apresentar como um soldado romano lá, da época que ele estava encarnado em Roma. Ele veio e se apresentou daquela forma, tá? Para Chico Xavier. O perispírito fornece inúmeras condições de ação ao espírito, mesmo quando encarnado. Condições essas que podemos chamar de propriedade do perispírito, sem com isso desconhecermos que o propulsor de toda e qualquer ação é o espírito, aquilo que eu falei. Então, quem comanda todos esses corpos, quem comanda tudo, sempre é o espírito. Quem está no comando é o espírito que comanda tudo. Tá?
Então, sempre tem que ter essa atenção. Quem comanda o nosso corpo físico não é eu, não, é o meu espírito. O meu espírito não, é o espírito que comanda. O meu espírito, eu usando o termo errado, né? É o espírito que me comanda. Então, ó, ele tem plasticidade, ele tem densidade, ponderabilidade, que é peso. Que o Crookes fez a pesquisa e pesou ele. Ó. Luminosidade, olha a luminosidade aí, ó, quando se apresentou, quando o perispírito se apresentou lá, através da luminosidade dele, através de uma luz ele se apresentou. Tá? Penetrabilidade, ele penetra, não tem problema, paredes, nada disso, não tem nada a matéria para ele não tem transponível, né? Visibilidade, você pode ver ele, para quem tem evidência, né? Corporeidade também, tem forma de corpo. Tangibilidade, você pode tocar. Quando o espírito está materializado, você pode tocar no espírito. Tá? Expansibilidade, mutabilidade, bicorporeidade. A bicorporeidade, isso aí, tem alguns médiuns que têm a bicorporeidade. Ele pode estar aqui, falando com você aqui. A gente tem um caso... Pô, me esqueço agora. Ele estava dando aula e fazendo um parto. Barçanufo, Eurípides Barçanufo. Ele estava dando aula, como se eu estivesse dando aula aqui, ele desdobrou e foi fazer um parto, que ele era médico, né? Foi fazer um parto lá. E aí depois chegaram e falaram para ele, pô, você estava dando aula, como é que você fez o parto lá? Bicorporeidade, né? Eu ainda não tenho isso aí. Eu queria ter, algumas vezes eu queria ter isso. Unicidade também, tá? Odor e temperatura. E aí, gente, ó, isso aqui é mais... Quando a gente apresenta isso aí, o pessoal fica... Não são 3 corpos, não, são 7 corpos, tá? Então, a gente tem, ó, corpo físico, o corpo vital e o corpo emocional. Esses 3 aqui, ó, esse corpo emocional aqui, na realidade, esses outros 4 corpos aqui que fazem parte do perispírito, tá? Então, o perispírito não é um corpo, são 5 corpos, tá? Então, por isso que ele tem todas aquelas as características que a gente falou antes. Ó, não se preocupe em gravar tudo isso agora, não. Tá? A gente vai ter aulas específicas, isso depois lá para frente, lá no ciclo 2, 3, a gente vai ter bem aulas específicas sobre isso aí. Mas é importantíssimo, importantíssimo. Ó. Então, corpo físico é a matéria, o nosso corpo físico, né? Duplo etérico, nosso corpo de energia, nosso corpo a gente pode considerar a nossa bateria, tá? O duplo etérico é a nossa bateria, é o corpo que fornece energia para a gente, tá? Depois a gente vai ver ali mais na frente um pouquinho sobre isso. Corpo emocional, aonde estão as emoções, ó, o perispírito, as emoções estão tudo armazenadas lá no perispírito, juntamente com o mental inferior, que é nossos pensamentos, tá? O mental superior são nossas memórias, o búdico, a nossa sabedoria, e o espírito, que é o átmico, é a consciência pura. Tá? Aqui é o nosso eu inferior, nosso eu superior. Tá? Aqui é o ego, aqui faz mais parte do ego, e lá em cima nossa individualidade, nosso eu individual. Tá bom? O self, exatamente. Tá? Mas isso aí, lá no ciclo 6, vai esmiuçar tudo isso direitinho. Tá? O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, gente,
aquilo que eu falei antes, isso aí não é separado. A gente separa assim para didaticamente vocês entenderem, para entender isso aí. Porque se a gente misturasse tudo, imagine. Separando já é uma confusão, imagine se a gente misturasse tudo. Então, isso aqui é para vocês terem um entendimento disso aqui. Então, ó, não são mais 3 corpos, não. São 7 corpos. Tá? E depois, esses corpos aqui, a gente vai ver que a gente vai, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo esses corpos aqui, não vai ter mais, por exemplo, necessidade do corpo emocional. Tá? A gente vai passar para outra dimensão, só vai a partir do mental. Aí vai ter uma lá que não precisa mais do mental. Tá? Que o mental o quê? São os pensamentos. Ó. E aí vai indo até você se tornar espírito puro. Tá? Agora, ó, não se preocupem muito em gravar agora, tá? Mas é importante vocês estudarem isso aí, vocês verem, que daqui para frente a gente vai ver muito. Então, ó, camadas etéreas do ser humano. Ó, a gente tem o corpo físico, veículo de manifestação do espírito na dimensão material. Tá? Corpo vital, semimaterial, fluídico, fluídico, alimenta o nosso corpo de vitalidade e ligação direta com o nosso sistema imunológico. Corpo astral, nosso corpo emocional, sede dos núcleos energéticos potencializados de afetos. Tá? Lá onde é que estão nossas emoções. Corpo mental, sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais. Tudo que é espírito, tudo que o espírito é em essência. Tá? O mental inferior, o mental superior e o búdico. E o espírito, que é o objetivo da gente chegar lá. Né? Se a gente for ver, o objetivo nosso é chegar lá no espírito, para a gente conhecer o que é esse espírito. Né? Aqui ó, a gente vai ver um pouquinho sobre os chakras. Tá? Ó. Os chakras... a gente vai ter uma aula 8, é a aula 8 do ciclo 2, que vai falar só de chakras, tá? Vai falar um a um, vai destrinchar eles todinho. Aí vai falar os problemas que causam um chakra desarmonizado. Tá? Então, lá no ciclo 2. Então, o perispírito liga o espírito à matéria. Tá? Então, a gente vê que o perispírito faz essa ligação do espírito, a ligação do espírito com o corpo físico. Tá? A ligação do duplo etérico, o veículo e reserva das nossas energias vital com o corpo físico e o corpo espiritual, é feita através dos nossos centros de força, nossos chakras. A gente vai ver no outro slide os chakras ali bem discriminados um a um. Tá? Então, o que acontece? Ó, o duplo etérico, ele tem os chakras estão aqui no perispírito, tá? Mas também estão no duplo etérico. Aí o duplo etérico faz essa... Ele joga para cá e joga para cá, joga para cá e joga para cá. Ele faz esse intercâmbio dessa energia. Tá? Tanto ele joga energia para o corpo físico, como algumas energias ele absorve do corpo físico e joga para o perispírito. Absorve o fluido vital, ó. Ele o duplo etérico, né? Ele absorve o fluido vital e faz essa distribuição para o nosso corpo, além de transformar em fluidos sutis e enviando ao corpo astral também. Tá? Então, ele capta isso do fluido cósmico universal, essa energia, e joga tanto para o nosso corpo como para o perispírito também. Centro de forças, ó, nossos chakras. Tá? O que são centros de forças? Ó? A palavra sânscrita significa roda, círculo, disco, centro, plexos. Tá? Centro de transferência e conversão de energia entre as duas dimensões do ser. Tá? Então, essas energias são captadas
da natureza, são captadas do fluido cósmico universal, são captadas de todas as partes. E aí faz essa transformação e joga para o corpo físico e para o perispírito. Tá? Ó, a gente tem aqui no cóccix, bem pertinho do cóccix aqui, ó, o nosso chakra básico é ligado à energia telúrica, instinto de sobrevivência, tá? Como comer, dormir, beber. O que é a energia telúrica, gente? A energia que vem da Terra, a energia que alimenta nós, tá? A energia que nos conecta com o planeta. Tá? Então a gente tem que estar sempre com esse chakra bem equilibrado para a gente estar conectado com a Terra, senão a gente vive voando. Aquela pessoa que não é conectada, que vive no mundo é uma pessoa totalmente com um chakra totalmente desequilibrado, o chakra básico, né? Aí a gente tem, ó, o chakra sexual, ó, da vitalidade, da criatividade, do entusiasmo, da sexualidade, da flexibilidade. É o chakra da reprodução, o chakra da vida, né? O chakra sexual é o chakra da vida. O gástrico, ó, emoções, penetração de alimentos e fluidos, digestão e absorção. Por que que quando a gente, alguma emoção que toca a gente, a primeira coisa que dói é a barriga, nessa região aqui? Isso, por quê? Porque toca o nosso chakra gástrico. Tá? O cardíaco, ó, sentimentos, emoções e equilíbrio. Por que que a gente fala o amor vem da onde? Do coração, entendeu? Então vem da onde? Vem do chakra cardíaco, tá? O laríngeo, aqui, ó, responsável pela comunicação, controle da fala e respiração. Quando a pessoa não consegue falar, fica com aqui trancado, é o quê? Problema com o chakra laríngeo está desequilibrado. Por isso que tem que jogar tudo para fora. O frontal, ó, suspensão dos sentidos, visão, tato, olfato e paladar. Frontal, o chakra frontal desenvolvido, você tem a vidência. Quando diz, vai abrir o terceiro olho. O que é abrir o terceiro olho? É você ter a vidência. E o coronário, que é a consciência do espírito, comanda os demais, recebe o estímulo do espírito. É o chakra que faz conexão com o espaço, faz conexão com o ser supremo, faz conexão com os espíritos, faz conexão com quem você quiser. Mas vem lá de cima, com o divino. E é o chakra de cima. Quando você faz, por que que eu comecei de baixo para cima? Porque quando você faz o equilíbrio dos chakras, você nunca faz de cima para baixo, você tem que fazer de baixo para cima. Por quê? Porque nós aqui só temos esses 3 chakras aqui ativados. Ó. Os de cima ainda estão bem longe. É uma característica do nosso orbe aqui da Terra, é os chakras mais ativados, é o básico, o sexual e o gástrico. O que a gente pensa no final de semana? Sextou. O que a gente vai fazer? Tomar cerveja, comer churrasco e namorar, né? Percebam se não é isso. Exatamente isso. Quando a gente fala na aula, o pessoal fica até meio chocado, né? Mas é a pura realidade. A pura realidade. Quando você começa a desenvolver os outros chakras, tá? Aí você começa a fazer contato com o divino. Aí você abre. Durante uma atividade de passe, o passista ele focaliza nesse chakra? Isso, ele pode concentrar, por exemplo, se ele está dando um passe em você e perceber, por exemplo, que você está com um problema cardíaco, ele pode concentrar mais o passe no seu cardíaco, tá? Classificação dos espíritos, ó. Essa aqui é bem legal, tá? Escala espírita. Os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos e por afinidades de propósito, aquilo que eu falei antes. Então, no mundo espiritual, como que se organizam?
Afinidades, propósitos, a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu sou arquiteto, por exemplo. Quando eu chegar no mundo espiritual, vou me conectar com o pessoal que está mais envolvido com a arquitetura. Roberto. Diga. Desculpa, eu fiquei meio perdido aqui. Aí agora eu fui para o mundo da Lua. Só retrocedendo aí o que você falou anteriormente, que começa sempre o trabalho do básico. Isso. Que são os que a gente tem mais domínio no momento. Que, na realidade, os chakras, o humano está mais com esses 3 chakras, o básico, o sexual e o gástrico. Mais ativos. Mais ativos, é. Tá. E no caso do passista, porque o passe sempre ele começa de cima do coronário para baixo? No caso do passe, porque o passista, na realidade, ele tá transferindo energias para você, tá? Então, não tem problema ele começar de cima para baixo. Não tem problema, não. Eu acho que até por questão na hora que você está manuseando o passe, é mais lógico você começar de cima para baixo, né? Mas quando você faz uma harmonização, por exemplo, você tem que começar do básico para cima, tá? Do básico para cima. A aula 8 eu dou, alguns semestres eu dei a aula, daí a gente faz uma harmonização dos chakras, a gente começa harmonizando de baixo para cima. O coronário é o último. A classificação dos espíritos baseia-se no seu grau de adiantamento, tá? Nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais ainda tem que se despojar. Lá no livro dos Espíritos está escrito isso aí. Tá? Então, essa classificação a gente vai ver que... Olha o que diz aqui, classificação... Observações preliminares, lá no livro dos Espíritos, o que ele fala? Ó? Esta classificação nada tem de absoluta. Tá? Então, nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto de um grau ao outro. A transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Então, vai depender, gente, essa classificação aí vai depender de como a gente se situa aí, de como que a gente se classifica aí. Cada um vai tentar achar a melhor maneira, mas vocês vão ver que a gente está transitando entre um e o outro. Uma hora a gente é lá embaixo, uma hora a gente é mais ou menos, e nunca chega lá em cima, viu? Vocês vão ver. Então, ó, a gente tem a terceira ordem, ó, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espíritos, os bons espíritos. E a primeira ordem, os espíritos puros. Quem acha que está na terceira ordem aí? Levante a mão aí. Só isso, gente. E a ordem dos bons espíritos aí? Os bons aí, cadê os bons? E os puros? Sim, gente, e cadê o restante? O restante se classifica aonde? Aonde? Nem tá na classificação, gente? Também aí não, né? Mas vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho aí, vocês vão ver que vocês vão conseguir mudar um pouquinho isso aí, viu? Talvez dê um pulinho, de repente dê um pulinho, depois baixa de novo. Então, ó, o que são os espíritos imperfeitos? Predomínio da matéria sobre o espírito. A maioria de nós, gente, é materialista, a gente só pensa no nosso, só pensa na matéria, só pensa no carro, só pensa na casa, só pensa nos bens materiais. É ou não é? Propensão ao mal.
ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Ó. Quantas vezes a gente é orgulhoso, quantas vezes a gente passa por tudo isso aí, gente. Egoísta, ó. Quantas vezes a gente é egoísta. Tem intuição de Deus, ó. Ah, Deus, tenho aquela leve impressão que Deus existe. Tem alguma coisa assim que me diz que Deus existe, né? Mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas, ó. As ideias são pouquíssimo elevadas, sempre está pensando. E aí eu volto a dizer, ó, quando a gente fala lá dos chakras, que a gente está conectado mais com os chakras básicos, os três chakras da parte de baixo, olha se isso aí não está mais ou menos relacionado com isso. Aí os bons espíritos, ó. Predomínio do espírito sobre a matéria, ó. Então você já tem consciência que você é um espírito, então os bens materiais já não fazem tanta importância para você. Tá? Então, ter ou não ter, não tem problema nenhum. Tá? Compreendem Deus e o infinito, ó. Já entendem Deus e o infinito. Isso pode mudar? Às vezes eu sinto assim... Sim, às vezes eu me percebo no 2, às vezes no 3. Depende muito assim, ou da experiência que eu esteja vivendo, ou de como se fosse uma frequência de como é que eu esteja. Eu não consigo perceber que eu estou em um só. Lembra que eu falei que isso aí não é engessado, não? Você vai e volta, você vai. Agora você vai ver que lá nos puros, lá, ó, a gente não chegou, ninguém chegou ainda. Eu tenho essa notícia para vocês, ninguém chegou ainda. Então, ó, tem provas a passar até que atinja a perfeição absoluta. Ainda tem provas para passar, ainda tem algumas coisas para passar, tá? Até chegar à perfeição absoluta. Então, é um meio termo isso aí, né? E a primeira ordem, ó, influência da matéria é nula. Não existe matéria, não existe mais isso, essa preocupação. Já atingiram a perfeição, despojam-se de todas as impurezas da matéria, não estando mais sujeitos à reencarnação. Ó. Olha que beleza. Ó. O cara evoluiu um ponto que não precisa mais reencarnar. E aí, gente, a gente está... uma triste notícia aí para vocês, para nós aqui, né? A gente está muito longe, mas muito, muito longe mesmo. A gente vai precisar reencarnar um monte de vezes ainda. Márcia. Então, o espírito puro não come, não bebe, não namora, né? Nada disso. Nada, não precisa nada disso. Nada disso. Aí, ó. Olha aqui, ó. Agora a gente tem os tipos de espíritos que estão nessas classes, né? Aí aqui embaixo, ó, na terceira ordem, a gente tem, ó, os batedores, os perturbadores, os neutros, aqueles espíritos neutros que não sabem se vai para um lado ou para o outro, fica em cima do muro, não toma decisão nenhuma. Os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Aqui, ó. E aqui, ó, na segunda ordem. Ó, então, a gente tem os superiores, os prudentes, os sábios, os benevolentes. Ó. E aí, gente, qual é a conclusão que vocês chegaram? A gente está mais para o 3 do que para o 2, né? E a primeira classe, gente, são os espíritos puros, né? Espíritos puros, o único que a gente tem notícia assim seria Jesus, um espírito puro, né? Mas há controvérsias também, né? Não vou entrar em detalhes. Eu sou muito... Opa. Alô? Tudo bom? Tudo bom? Mas, assim, quando você fala da segunda e da terceira ordem, você está falando que são mutuamente excludentes, porque, assim, a gente percebe características nas duas, né? Sim, então, quando sim. você coloca, assim, que na terceira ordem, né, são os batedores, os perturbadores, que você
me passa a impressão de que só são isso, entendeu? Não, tem, então não. fica difícil você se classificar, porque é óbvio que somos imperfeitos. Sim. E estamos, em alguns momentos, a gente tem características, né, da segunda e da terceira ordem, mas não somos segunda ordem 100% ainda. Sim, a gente está nesse meio tempo. Terceira ordem. Então, quando você coloca, fica parecendo ou você é uma coisa ou outra. Eu acho que são... Não, aquilo que eu estava falando, né? Eu acho que cada um tem a percepção daquilo que pode se classificar aí, tá? Eu acho que aí cada um, eu acho, sim, eu acho que às vezes você vai e volta, pode transitar no 2 e no 3, entendeu? É isso. Aí você está me dizendo o seguinte, que quando você tem um percentual, né, dentro das suas, né, da sua forma de conduzir a vida, né, você tem mais características da terceira ordem, você vai estar classificado na terceira ordem. Mas, se você tiver, mas você pode transitar entre um e outro, entendeu? Então olha o que ele fala aqui, ó. Essa classificação nada tem de absoluto, tá? Nada de absoluto, tá? Então você pode transitar aí à vontade, né? E a gente transita, uma hora está num, outra hora está no outro. Então, mas a gente ainda está no segundo, entre o segundo e o terceiro ainda, muito, entendeu? Eu associo muito aquela questão do orar e vigiar. A gente tem que estar sempre atento, né, para poder manter essa frequência, esse espírito em estado de alerta, assim, para não deixar, para não baixar a frequência e não sentir. Também faz parte disso aí, também faz. Porque senão fica sempre oscilando. Sim, então, se a gente está melhor, se a gente está em sintonia, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, é super, hiper difícil você fazer isso. Sim. Muito difícil. Tá? Sim. Que é uma característica do humano ainda, essa instabilidade. Tá? Então, por que a gente vem reencarnando para trabalhar nossas emoções? Nada mais, nada menos do que trabalhar nossas emoções. Então, uma hora a gente está bem, outra hora a gente está... Uma hora está com raiva, outra hora está alegre, outra hora está triste. Então, é muita instabilidade. Mas aí, quando você começa a perceber isso, você já consegue controlar essa energia. Sim, aí... Você não fica mais oscilando tanto nos extremos. Você tenta aí ficar mais no meio. Você está no controle. Eu sempre falo, né? Quem está no controle é você. Sempre você que está no controle de tudo isso. Aí você pode justamente ajustar isso. Professor, eu tenho uma pergunta. Você falou que Jesus seria um espírito já puro. Sim. Então, teria sido a última encarnação dele, né? Porque senão ele não estaria já encarnado. Porque o puro já não estaria aqui nesse plano, estaria em outro plano? Exatamente. Tá? Mas são coisas que não vamos entrar nesses detalhes agora. Se a gente entrar aí, a gente vai ter umas 3 aulas só discutindo sobre isso aí. Tá? Porque... Não, vamos lá. Roberto. Diga. Roberto. Diga. Sou eu de novo. Vá, fale. Me diz uma coisa, você classificou aí em relação aos espíritos puros, que até onde nós tenhamos conhecimento, só Jesus, mas você disse que tem uma controvérsia. Tudo bem, esqueça. Então me diz, em que classificação está São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, em que frequência? Você sabia que Irmã Dulce era virada nos 70, meu amigo? Irmã Dulce não levava desaforo para casa, não, meu amigo. Então, tem variação entre o 2 e o 3, aí não tem jeito. E São Francisco de Assis? Mesma coisa. Não sei se teve, Maria. Aí são coisas que... Então, gente, o que acontece? É que nem falou lá, isso aí é muito relativo, tá? Então, essa classificação aí, a gente coloca, todas as aulas que a gente coloca, tem essa discussão, tá? Tem essa discussão, não estou, não sei, não. Mas aí é o sentimento de cada um, tá? Então, outra coisa, ó, isso aí eu dei bem básicozinho. Vocês peguem o livro dos Espíritos e dêem uma lida mais profunda nisso aí, daí vocês vão conseguir destrinchar melhor, tá? Que aqui é só para a gente... Então, olha aqui, ó.
Olha o que Adenauer fala aqui. Ó. Os espíritos não são seres à parte da criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução. Então, todos nós estamos evoluindo, tá? Sujeito às mesmas leis do mundo espiritual. Tanto aqui como lá é a mesma coisa, tá? Um dos corpos físicos, uns nos corpos físicos, outros fora dele, todos estamos submetidos às leis de Deus. O espírito fora do corpo físico constitui o nosso futuro após a morte. Então, o espírito fora do corpo físico é depois que a gente desencarna, tá? Tanto quanto somos a realidade dele quando retornamos. Os espíritos estão longe de serem iguais, diferindo em elevação, de acordo com o grau de perfeição alcançado. Então, gente, ó, somos singulares, somos todos diferentes um do outro, não existe um igual ao outro, não existe, não existe, não existe. Todos são diferentes, todos têm questões diferentes, todos têm pensamentos diferentes. Então, somos individuais. Aqui tem as referências, tá? Só isso aqui de livro, né, para a gente dar aula, só isso aí de livro. Então, a gente, antes de vir dar uma aula, a gente pesquisa muito, procura acessar e a gente tenta passar da melhor maneira possível, tá? Então, obrigado, pessoal. Agradeço a atenção e desculpe qualquer coisa, tá bom?